Não, mas falando um pouquinho, claro, não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente fugir do assunto Cuca, né? Por tudo que aconteceu, né? Por toda a repercussão do caso dele de 1987. É claro que o extracampo, por conta disso, acaba também falando alto, né? Tivemos aí protestos de torcedores na chegada dele, protestos de torcedoras também na chegada do Cuca no dia da coletiva. Teve também protesto de torcedoras na Serrinha, no estádio Alepiero, em Goiânia, né, com aquelas faixas indicando fora Cuca. E ontem, né, no minuto 87, né, do jogo, né, em alusão ao ano que aconteceu a acusação, né, de abuso de menor, as jogadoras do time feminino do Corinthians, mais o treinador Arthur Elias, soltaram uma nota, né, um protesto, digamos assim, do elenco feminino do Corinthians, e eu vou trazer essa nota para vocês, né, nota que todas as jogadoras postaram nas suas redes sociais. Elas escrevem assim: estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas não é uma frase qualquer, e acima de tudo um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Então aí a nota das jogadoras do Corinthians que postaram em conjunto. Não foi o Corinthians em si que postou essa nota, né? Foram as jogadoras em seus perfis privados nas redes sociais. E muito se falou, né, sobre ser contra, sobre ser a favor, né, da contratação do técnico Cuca por conta de tudo que aconteceu. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Claro que a gente tem muito assunto a tratar, então vou pedir também para falar rapidamente sobre isso. Eu vou começar pela nossa Giovana Leibante, né, para falar sobre isso, porque é um assunto que ronda muito. Por um lado, a gente entende claro, a gente não está aqui fazendo juízo de valor, de maneira nenhuma, mas é porque é o seguinte... porque o juízo já foi feito, né? Exatamente. O jogo perfeito já foi condenado, né, por toda essa questão, né? Ele não cumpriu a pena, né, até porque ele ficou no Brasil, e no Brasil não pode extraditar, né, os seus cidadãos, né, e ele ficou aqui, a pena era de 15 meses, né, por conta de todo o tempo que ele ficou no Brasil, a pena prescreveu, ele não cumpriu a pena. E, assim, a gente sabe que teve todo esse lado, que foi um crime horrendo, tudo que aconteceu, mas, assim, e tem a questão da responsabilidade social do Corinthians, mas também tem o lado que ele cometeu isso há 40 anos, 37 anos ele cometeu essa questão. Eu não estou aqui defendendo um lado, defendendo o outro, mas é uma questão que o cara não pode ter mais trabalho na vida? O cara não pode ter mais oportunidades de trabalho na vida? Essa é a grande questão. Eu estou tentando aqui, gente, pelo amor de Deus, colocar os dois lados da moeda. Quem está mais certo, quem está mais errado nessa história, isso é o torcedor que vai decidir, isso é quem está analisando o caso vai decidir. Vou pedir a sua análise também, Gi, para falar sobre essa chegada do Cuca, essa chegada conturbada. E eu pergunto até, independente se ele poderia ser contratado ou não, a diretoria do Corinthians precisava dessa crise para si? Ó, Valentim, o que você tá rindo aí, Valentim? Não, o Rodrigo deu um comentário aí, deu risada, achei engraçado. Deixa eu ver vamos lá, gente. Vai te catar, velho! Calma lá, você não pediu a volta do VP? Um abraço, Milão. Um abraço, Milão. Top, velho. Um abraço, velho. Quer pôr lenha na fogueira, né, meu amigo? Vamos lá, Gi. Vamos lá. Então, eu tenho muito a dizer, porque eu sou mulher, então, é como se diz, né? Eu tô no meu lugar de fala e tal, mas assim, eu sou mulher, é bem verdade, eu jamais defenderia estuprador, jamais defenderia qualquer tipo de envolvimento em crime do tipo. É um negócio assim que, olha, é tão nojento que até dá asco de falar sobre, assim, é ridículo, assim. É um negócio monstruoso, assim. Beira a psicopatia. É horrível, é horrível. Eu jamais vou defender criminosos do tipo, jamais, tá? Só que eu acho que, primeiro, o Corinthians tem uma responsabilidade social.
Se tivesse uma responsabilidade social, principalmente se tratando de democracia, não teria tido o André Sanches como presidente, por exemplo. Tá? Eu não estou falando de política, gente, eu estou falando da tal questão social, certo? Se tem uma responsabilidade, não teria um cara envolvido em tanta polêmica, um cara que levava propina na construção da Neoquímica Arena. Então, tem todas essas coisas. Eu acho que, assim, a responsabilidade social, nessa questão da democracia corintiana e tal, foi lá na época da ditadura, também faz muito tempo. E de lá para cá, o clube é o mesmo, mas a gestão é diferente. São outras pessoas, são outros gestores, são outros tipos de torcedores. Então, existe, tá lá na história, é uma coisa, uma atitude muito bonita da época, que o Sócrates se envolveu, tal, maravilha. Só que passou muito tempo e é muito difícil você cobrar os atuais gestores para que eles mantenham essa mesma filosofia, tá? Então é isso, é a mesma coisa aqui no Brasil. É um país democrático, mas não são todos os políticos que pensam assim, né? E lutam realmente por isso. Esse negócio do respeito às minas, a mesma coisa. Respeito às minas, tal. Beleza, o Cuca é um criminoso. O Cuca é criminoso. E o Henrique, ídolo do Corinthians, zagueiro dos anos 90, não é criminoso. Ele estava envolvido no caso de 87. Ele foi um dos agressores, ele não foi cúmplice. Porque o Cuca foi condenado como cúmplice. O Cuca foi condenado por não ter interferência, por não ter impedido a ação, tá? Por ser Já o Henrique, não. O Henrique estava na ação. E todo ano ele é homenageado pelo Corinthians. Quando ele faz aniversário, parabéns, Henrique, tantos jogos pelo Corinthians, tantos títulos, nananã. E aí? O Cuca é criminoso e o Henrique não. Então já começa por aí. Então tem muitas coisas. Essa questão de responsabilidade social, eu acho que é uma coisa que o Corinthians não cumpre há muito tempo. Esse negócio do respeito às minas foi uma onda também, e vem mais da torcida do que do próprio clube, entendeu? E agora, o Corinthians não é de hoje que mostra isso, porque, como eu falei, tem esse lance do Henrique aí, que todo ano é homenageado, tá? E ninguém nunca protestou contra isso. E outra, tá, o Cuca é um criminoso, tal, mas quais as provas que eu tenho contra o cara? Eu, como mulher, quais provas eu tenho contra ele? Nenhuma. A própria vítima foi ouvida 3 vezes, nas 3 vezes ela não reconheceu o Cuca como um criminoso, como um agressor, como um dos envolvidos ali. Então, peraí. Então, quem sou eu para falar alguma coisa, sabe? Então, qual que é a fonte dessa galera? Os twitteiros? Os instagramers? Entendeu? Então, é esse o problema. É muita gente, é muito cacique para pouco índio, como dizem, né, o ditado popular. É muito cacique para pouco índio. Então, muita informação jogada para pouca apuração. E é esse o problema. Aí você pega a coletiva de imprensa do Cuca, foi um dia muito triste, eu acho, que para a mídia brasileira, para a imprensa brasileira, para o jornalismo esportivo brasileiro, que eu venho falando há tempos também, que está morrendo, principalmente na mídia tradicional. Aquilo parecia um tribunal. Eu acho, o Henrique Eck, o nosso narrador e repórter, a gente estava conversando no nosso grupo particular ali da nossa equipe da Rádio Arena Esportes, ele falou uma coisa que eu concordo plenamente. O Cuca tinha que falar sobre? Tinha, porque ele nunca falou abertamente sobre esse caso e isso até colocava em xeque a inocência dele. Pô, se ele é inocente, por que ele não fala sobre? E no Corinthians ele foi, por livre e espontânea pressão, ele teve que falar sobre, ele foi obrigado a falar sobre. Ok, eu acho que tinha que falar mesmo por toda essa mobilização, essa responsabilidade que, de certa forma, o Corinthians puxou para si quando criou a campanha Respeita as Minas, tá? Então tinha que falar mesmo. Só que eu acho que tinha que ter uma limitação. Selecionava umas 5 perguntas ali para fazer, e o resto perguntava sobre o que o Cuca vai fazer no Corinthians, sabe? O Cuca técnico, não o Cuca vida pessoal, não o Alex Estival de 1987, jogador do Grêmio, entendeu? Então, assim, eu acho que podia ter tido um limite, e não teve. As pessoas ultrapassaram. Eu assisti a coletiva e eu vi que uns 2, 3 jornalistas apenas fizeram perguntas a respeito do Cuca técnico, tá? E perguntas maravilhosas, inclusive, que foram pouco aproveitadas, porque o assunto 1987 atropelou
todas essas perguntas aí. Então, eu acho que faltou um equilíbrio, faltou uma organização nessa coletiva. E foi como eu disse anteriormente, não perguntaram o básico para ele. O reencontro com o Roger Guedes, por exemplo, que é o protagonista do Corinthians, eles já trabalharam juntos e ficou faltando isso. Por quê? Porque o mal do jornalista atual é achar que advoga. Eu vendo certas perguntas, eu falei, caramba, eu me formei em jornalismo, mas eu acho que eu me formei na faculdade errada, porque eu tô vendo um monte de juiz aí na sala de imprensa. Entendeu? Então, esse é o problema. Eu acho que tinha que ser perguntado, mas eu acho que ultrapassaram ali o ponto, extrapolaram, e ficou um negócio totalmente perdido. O Cuca extremamente desconfortável, não foi legal, e isso só botou mais lenha ainda, mais fogo, nessa situação chata que ele tá com a torcida, nesse início de trabalho dele que já começou mal. E eu falo, eu até comentei, acho que foi até em transmissão, não foi em transmissão, acho que foi no nosso grupo mesmo também. Todo início de trabalho do Cuca, como até o Valentim falou, ele não é um cara que costuma apagar fogo, não, ele é zero bombeiro. Ele põe mais fogo, ele joga mais gasolina. Mas o Cuca, toda vez que ele chega em algum time, ele tem um início ruim. Os times dele demoram para pegar no tranco, né? Então foi assim no Palmeiras em 2016, contanto que vocês lembram, em 2016 o Palmeiras tomou 4 da Água Santa, em Presidente Prudente. Foi na Páscoa, o chocolate, o Palmeiras tomou chocolate, vocês lembram disso. E foi justamente na estreia do Cuca. Foi o primeiro jogo do Cuca com o Palmeiras com 4 da Água Santa, né? Então, teve um início meio conturbado e depois pegou no tranco e foi campeão brasileiro. Atlético Mineiro, a mesma coisa. Um início meio difícil, meio conturbado, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Então ele costuma ter inícios difíceis. No Santos, se eu não me engano, também. Depois chegou para a final com um elenco meio remendado. Foi para a final da Libertadores. E não ganhou assim por um brilhantismo do Breno Lopes lá do Palmeiras, sabe? Não foi por demérito do Cuca ou da equipe dele. Então, assim, o Cuca já costuma ter esse início mais difícil, que é normal, acho que é todo treinador, né? Mas principalmente o Cuca, que tem um retrospecto mais recente aí de clubes que a gente acompanha mais, que a gente cobre e tal. E ainda tem toda essa situação, esses bastidores, então isso atrapalha mais ainda. Aí hoje o Vampeta trouxe a informação de que o Cuca pediu para sair, aí o Marco Belo Júnior e o André Hernan também Exato. Foram atrás de informações, a assessoria do Corinthians desmentiu. Então agora, gente, enquanto o Corinthians não ganhar um jogo e convencer, vai ser isso. Eu duvido muito, de verdade, de coração. Eu duvido muito que, por exemplo, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, essa mobilização toda vai continuar. Eu duvido. Muito bem. Rodrigo Silva, vou passar também para você. Vou passar também para você para comentar sobre esse assunto do Cuca rapidinho e também passar para o Felipe logo depois para o Valentim, para a gente também falar de São Paulo, tem o Palmeiras também e o jogo do Santos. Fala, Rodrigo. Tá mutado. Tá mutado, Rodrigão. Não, o Valentim queria falar alguma coisa aí, eu acho. Não sei se ele queria falar alguma coisa. Quer falar, Valentim? Bora lá. Deu uma congelada o Valentim aí, ó. Congelou, filho. Tá mais congelado que minha conta bancária. Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que eu prefiro passar a vez, viu? Prefiro passar a vez, porque se eu for falar aqui, Quer comentar, Felipe? É melhor eu passar a vez. Tá bom, Gabriel, só uma coisinha. Que eu Diga, Gi, rapidinho. O Arthur Elias gravou um vídeo falando que ele foi mal interpretado sobre o protesto do time feminino do Corinthians, né? Ele foi mal interpretado, não foi pro Cuca. Como que não foi pro Cuca? Se foi justamente no minuto 87 que eles foram protestar. Como que não foi pro Cuca se foi bem no hype da torcida aí protestando contra o cara? Como que não foi pro Cuca, meu filho? Foi pra quem? Foi pro meu avô? Pô, Arthur, desculpa, cara. Respeito sua iniciativa, respeito a iniciativa das meninas. Maravilha, cada um tem uma opinião, mas falar que foi mal entendido... Peraí, só piorou a situação, só deixou mais evidente ainda, né? Porque eu acho que quando uma pessoa quer se explicar, é porque ela tem um certo de culpa, uma certa culpa no cartório, né? Outra coisa, aí você pega mais uma mentira do Duílio, porque surgiram informações que o Duílio conversou com o time feminino a respeito disso.
perguntou se as meninas aprovavam. E aí, segundo disse que aprovavam. Conversou, tal. Até então devia ter aprovado. Só que pelo visto, das duas uma, ou ele conversou com elas realmente e ignorou completamente a opinião delas, ou ele mentiu e não conversou coisa nenhuma, só falou que conversou para bancar de bom samaritano. Então, ó, Duílio, ó, a gente tá de olho, hein? Ô, Belmonte. Diga, Rodrigo. A Gi tocou num ponto que eu tinha até esquecido de falar, mas em relação a essa fala do Arthur Elias, né? De verdade, o cara falar que foi mal interpretado pela imprensa, pela torcida do Corinthians, pode catar, né, velho? Que o recado foi dado exatamente pro Cuca. Agora os caras querem ficar falando claro. que foi o mal interpretado. Por que não soltaram isso daí antes? Quando o Cuca não tava no Corinthians, ninguém fez isso. Ninguém falou nada. Agora que o cara tá aí, tá pegando fogo o negócio, aí ficou aproveitando da situação. Essa é a verdade. Muito bem. Felipe? Bom, eu começo a falar dessa situação do Cuca já explicando uma seguinte situação. Eu não trabalho com justiça, eu não sou advogado, eu falo de esporte, eu falo de futebol e a gente fala da parte técnica. Eu acredito que todos os torcedores podem protestar, podem e devem protestar no que quiserem, mas fazer julgamentos para uma pessoa, para outra pessoa, cara, eu acho que isso tem que ser da justiça, tá? Ah, ok, aconteceu em 87, eu não sei os detalhes e acredito que muitos que estão reclamando do que aconteceu não sabem todos os detalhes do processo. Provavelmente alguém que nem queria o Cuca no Corinthians pegou essa informação e está jogando gasolina na fogueira. Porque quer o cara fora de lá. E precisava de alguma coisa já para causar. Pois bem, acharam um caso de mais de 30 anos atrás do cara e tá aí causando e tudo mais. Gente, toda chegada de algum técnico no time, a chegada é polêmica. Por quê? Aqui no Brasil, não tem essa substituição de técnicos. Ah, não, o cara tá saindo numa boa. Ô, Felipão. Oi, pode falar. Desculpa até te interromper, mas eu acabei de ver aqui, ó. Tá acontecendo um protesto nesse momento no Parque São Jorge contra o Cuca, viu? De novo. Então, e aí estava marcado, inclusive. E aí, o que acontece? Não só o Cuca, mas todos os que chegaram agora, o Dorival, o Sampaoli e o próprio Cuca, chegaram numa situação em que a torcida já estava super estressada com seu ex-técnico. Beleza, o cara chega para quê? Pô, eu vou tentar ajudar, vou tentar resolver aqui a situação junto com o time, fazendo aqui junto com a torcida. O Cuca, ao invés de ter o apoio da situação, fala assim, não, vamos juntos, a gente vai superar essa situação. Ele, ao invés de ter que se preocupar somente com o time e a função dele que é ser técnico, ele ainda tem uma situação a mais, que é a torcida pegando no pé dele por uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Gente, não foi o Cuca que chegou no Corinthians e entregou o currículo e falou assim, ó, me contrata. Não foi. Foi o Corinthians foi o Corinthians que ligou para ele, Cuca, precisamos de você aqui. Se o Corinthians tem toda essa questão, tem todo esse protocolo, respeito, tá certo, tem que fazer mesmo, tem que ter movimentos pró-mulher, movimentos contra agressões e tudo mais. Mas se o Corinthians se reuniu, porque não foi uma pessoa só que decide essa situação, se o Corinthians se reuniu e falou, ó, o melhor nome no mercado atual é o Cuca, gente, não é o Cuca que tem que sofrer essas penalizações. Os protestos não tem que ser com o cara. Quem foi que chamou o cara? Foi a diretoria? Então vocês vão e protestem com a diretoria. Porque o cara vai estar trabalhando. Se amanhã o Corinthians vai falar assim, realmente não dá, tal, valeu o Cuca, é a diretoria que vai decidir isso. Da mesma forma que foi a diretoria que ligou pro cara. A gente comentou aqui, o Valentim trouxe aqui, por que não foram atrás do Dorival antes do São Paulo? Por que não foram procurar outro cara?
E agora põe uma outra dúvida para a torcida corintiana. Beleza, vocês não querem o Cuca. Ele até na coletiva falou, meu, ele já passou por diversos times, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Sempre o trabalho bem feito. Porque cargas d'água agora estão pegando no pé com relação a este caso? Por que só o Corinthians está pegando nesse pé agora? E detalhe, gente, deixa de ser hipócrita, tá? Tem jogadores no Corinthians, tem jogadores em boa parte dos clubes brasileiros aí que tem processos porque dirigiu bêbado, atropelou alguém, tudo mais, e ninguém faz protesto para tirar esse cara do time. Me desculpa, estão pegando no pé de um cara que foi contratado pela sua diretoria para fazer um bom trabalho. Se vocês estão achando que o cara não foi bem escolhido, não é o cara que tem que sofrer as penalizações, é a diretoria. Vão lá atrás da diretoria e pedem que tirem, para que tirem o cara e coloquem outro. Aí, alerto para os corintianos que estão protestando. Vocês querem quem? O Zidane? Vocês querem até fugiu. Jorge Jesus? Vocês querem o Tite já falou que não vem. O Tite é um cara que, querendo ou não, ele cumpre com a palavra dele. Ele fez uma promessa para sua esposa e ele não vai estar disponível no ano de 2023. Ponto. Vocês vão querer quem? Eles querem o Silvinho de volta. Silvinho? Guto Ferreira? Vocês querem o Wagner Mancini? Seu Valdemar. Gente, Valdemar, é o que tem no mercado. Vocês vão querer o VP de volta? Vocês vão causar mais uma vez? Vocês vão causar mais uma vez. Porque qualquer escolha que a cara de quem tá gostando de toda essa sugestão do Felipe. Qualquer escolha do mercado agora sempre vai ter alguma coisa. Vocês vão querer Luxemburgo? Desenterrar o Luxemburgo da aposentadoria dele. Oswaldo de Oliveira. Eu aprovo, Pochettino. É isso, gente. É isso. Agora sim, não, a escolha foi mal feita? Desculpa, vai reclamar com a diretoria, não com o treinador. E outra, o treinador, na pressão que ele está, que quarta-feira ele tem que classificar o time, o menos que ele tem que pensar é numa situação que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Desculpa, é isso. E vamos falar uma outra coisa aqui, Belmonte. Deixa eu rapidinho antes do Valentim. Falar sobre aquilo que a Gi acabou de falar aqui no grupo, né? E eu também já tinha falado dias atrás. Eu acho que pro Cuca não vale a pena. Não vale a pena ele ficar no Corinthians, passar tudo isso que ele tá passando. Eu, se fosse o Cuca, eu chegava no Duílio e falava, Duílio, ó, não dá. Eu fiz a minha parte, eu tentei, mas não dá, eu não mereço passar por tudo isso que eu tô passando, eu vou voltar pra minha casa. Eu, se sou o Cuca, eu vou embora. Não fico. Traz quem? Não fico mesmo. Eu quero que se dane. Aí a torcida do Corinthians que se vire. Olha, o menino chegou, já tá querendo provocar. Mas o Vitor Pereira de volta, que aí a torcida vai gostar. Aí o clima do Parque São Jorge vai ficar inacreditável. E o cara saindo agora, é contado que não classifica a Copa do Brasil, não classifica na Libertadores e vai passar na zona de rebaixamento do Brasileirão até sei lá quando. Mas num buraco no qual não foi ele que meteu o Corinthians, né? Não foi ele. Claro. Essa é a questão. E, de novo, não foi ele também que chegou lá com o currículo dele para entregar. Escolheram ele. Era a melhor opção que o Corinthians escolheu no mercado. Então, pronto. Aproveita a situação e apoia o cara. Porque senão vocês vão passar quase um ano inteiro aí com o Corinthians numa situação pior do que já estava. Gi, rapidinho e depois o Valentim pra gente passar pro São Paulo. Essa questão do Cuca também é o seguinte. Só se fala do Corinthians nesse programa, pelo amor de Deus. A gente tá falando do Cuca, vamos lá, rapidinho. Esse negócio do Cuca também, do Corinthians e tal, o Veloso trouxe uma opinião. Eu assisti brevemente hoje o programa do Neto, dos Donos da Bola, e o Veloso trouxe uma opinião interessante. O Cuca pegou o Corinthians, teve um dia para treinar, apesar que o Dorival também teve... Nem foi treino, né? Se apresentou pro elenco e foi pro jogo. Praticamente ele foi concentrado. Foi nem treino, né? A gente não pode chamar de treino. Mas pegou já numa assim, bacia das almas, assim, né?
Então, já num jogo difícil, não é fácil jogar no Serra Dourada contra o Goiás. Já tem aquela obrigação, aquela coisa que a torcida até gritando, quarta-feira, tal, contra o Remo. Então, assim, ele já pegou numa situação muito difícil. Então, como o Valentim disse, é um buraco que não foi ele que colocou. Talvez, se o trabalho do Lázaro já não agradava, então não seria o caso de quando foi eliminado contra o Ituano, já tirar o cara. Mas não, esperaram demais e agora tá numa situação que até pro Cuca, que é um cara experiente, tal, multicampeão, ficou difícil. Muito bem. Valentim, rapidinho também pra gente falar de São Paulo na sequência, meu amigo. Não, eu acho que assim, a gente tem que partir do pressuposto de que se há algum problema em toda essa história, primeiro, é um cara condenado por participação em estupro recebendo 15 meses de prisão. Isso aí eu já acho um problema. Assim como ele não ter cumprido a pena. Assim como o fato de que o Brasil não pode extraditar. Mas isso aí tem uma questão histórica também, não vamos nem entrar nesse detalhe. Eu só acho que a gente tem que partir do pressuposto que hoje contratar o Cuca não é ilegal. É completamente respaldado pela lei. Ele está solto com o respaldo da lei. E se alguém tem algum problema com isso, que reclame com a Constituição. E ponto. Ele não deve nada à justiça nesse sentido. Deveria, mas não deve. Dito tudo isso, acho que o Felipe foi completamente coerente no comentário dele. Acho que se a gente tem que reclamar, além da Constituição, tem que reclamar sim de quem o contratou. E acho que mandá-lo embora, ou se ele não comandar o Corinthians na quarta-feira, eu acho que é um atestado de incompetência absurdamente escandaloso por parte do Duílio, que contratou o Cuca e por algum motivo não imaginava que nada disso pudesse acontecer. Eu ainda acho que se o Corinthians tivesse vencido no domingo, a questão teria sido lidada de maneira diferente, porém, assim como eu concordo que sim, haja uma hipocrisia tamanha de parte da mídia, e sim, por parte da torcida do Corinthians, e sim, por parte da torcida do Galo, por parte da torcida do Santos, por parte da torcida do São Paulo, por parte da torcida de todos os clubes pelos quais o Cuca passou, e não houve nenhum tipo de reclamação nesse sentido. É lógico, os tempos são outros, mas há um ano ele estava sendo contratado no Galo e a gente não teve essa repercussão. Então, sim, isso tem que ser posto na mesa e eu acho que a gente está fazendo isso aí muito bem. Então, só para deixar claro, não é porque não reclamaram antes que não se pode reclamar hoje. Fato também. Isso tem que ser dito. Agora, a hipocrisia existe e isso aí a gente também acho que pode deixar sempre sobre os holofotes. Dito tudo isso, eu acho que o Felipe falou perfeitamente. Não gostaram da contratação do Cuca? Reclame com quem o contratou. O Cuca não tá mandando currículo. Eu não vou nem repetir o que o Felipe falou, porque ele foi muito bem mesmo. E é isso. Acho que o Cuca tem toda a liberdade para trabalhar onde ele quiser. Onde ele quiser e onde o quiserem. Agora, a torcida tem o direito de não querer. Né? Eu acho que é a mesma coisa. Teve o caso recente do goleiro Bruno. É óbvio, são crimes em escalas diferentes, mas é aquilo que a gente vai falar também, né? O juízo de valor, eu acho que não deve partir de nós jornalistas. Mas se o goleiro Bruno, por exemplo, jogasse por um time com o respaldo da lei, é óbvio que também haveria um tipo de repercussão negativa, assim como está tendo com o Cuca, mesmo com o respaldo da lei. Então, acho que não cabe a nós fazer o juízo de valor, porque o juízo já foi feito. O Cuca foi condenado, ele é culpado por participação no crime de agressão sexual de menina de 13 anos na Suíça. Ponto. Nada vai mudar isso. E acho que o fato de o perguntar é outra coisa, né? Não sei por que... E eu concordo, acho que foi um tribunal, sim, a entrevista coletiva, mas não entendo por que houve a necessidade de refazer perguntas que já foram feitas pela Justiça da Suíça há 35, 37 anos, e ele foi considerado culpado. Então esse assunto é um assunto encerrado. Por mais que ele diga que ele é inocente, ele foi considerado culpado. E ponto final, nada vai mudar isso. Não sei que haja algum tipo de recurso 35 anos depois, eu acho que não haja. Então, acho que por parte da torcida da mídia, não cabe perguntar para o Cuca o que aconteceu em 87. Cabe perguntar para o Cuca o que ele vai fazer de diferente a partir daqui e se ele se arrepende da questão ou não. Ele falar que ele é inocente já não cola, porque ele foi considerado culpado. E é isso que a mídia tem que levar em consideração. Qualquer outra coisa além disso é mera especulação ou mero juízo de valor. E acho que não cabe a mídia fazer isso. Se a torcida quiser fazer, fiquem à vontade. Mas, para mim, se eu fosse torcedor do Corinthians, não passaria por isso. Para mim, é um treinador considerado culpado, participou, sim, de agressão sexual de uma menina de 13 anos, e eu não posso ser processado por dizer isso, porque isso aí eu tenho o respaldo da lei suíça, e ponto final. Agora, se ele mudou ou não, se o cancelamento tem que ser para sempre, ou se... Enfim, isso não vem ao caso.
Fato é, eu acho que se alguém tem que reclamar com alguém, tem que ser reclamado com ele que fez a contratação. E ponto final. Acho que, de verdade, eu acho que nem tem motivo pra gente se estender muito no assunto, porque é isso. Não tem o que argumentar, Muito é bem. isso. Muito bem. Belmonte. Rapidinho, Rodrigo, rapidinho. É rápido que eu vou falar. Como se na Terra só existisse santo, né? Não tem ninguém errado. Exato.